Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O ano começou, hein? E o ano curto. Em Brasília, governo corre contra o tempo para aprovar matérias importantes antes que o Congresso apague as luzes de novo para a campanha eleitoral. A pauta principal é a reforma da Previdência. O Judiciário também tem pressa. Na mira, o limite para o financiamento de campanha com recursos dos próprios candidatos. Na quarta-feira de cinzas, a Igreja Católica denuncia o crescimento da violência no Brasil. A campanha da fraternidade deste ano tem como tema as diferentes ameaças contra a vida dos brasileiros. O diretor da Polícia Federal já tem data marcada para prestar esclarecimento ao Supremo Tribunal Federal sobre declaração a respeito de inquérito que apura denúncia contra o presidente Michel Temer. A folia acabou, mas não falta quem invente uma desculpa para adiar a volta ao trabalho. Cuidado, hein? Uma vantagem momentânea pode prejudicar a carreira a curto prazo. No centenário de seu nascimento, a gente lembra um dos grandes instrumentistas da música popular brasileira, Jacó do Bandolim. No esporte, o 6º dia de competições dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul e a punição da Conmebol ao Independiente da Argentina e ao Nacional do Uruguai por atitudes racistas e antidesportivas dos seus torcedores. O carnaval já acabou, mas tem gente que só voltou a trabalhar agora há pouco. Isso porque hoje, quarta-feira de cinza, o expediente em muitas empresas começou ao meio-dia. Mas nem todo mundo quer saber de voltar para a labuta. E o que não falta é espertinho arrumando desculpa para esticar a folga. Logo cedo já tinha gente apressada. Não vou ir trabalhar. Mas fala a verdade, vai. Depois de 4 dias de folia, não dá aquela preguiça de voltar a trabalhar? Dá muita preguiça, né? Dá preguiça pra caramba. Quarta-feira de cinzas não é considerado feriado não, e sim ponto facultativo. Muitos trabalham só depois do meio-dia. Mas mesmo tendo essa possibilidade de entrar mais tarde no trabalho, tem gente que sempre dá aquele jeitinho de conseguir mais um dia de folga. Porque eu tinha uma viagem pra fazer e tudo e tal, mas no final nada não era verdade. E o chefe acreditou? Acreditou. Acabou abonando a minha falta, mas eu não aconselho não. Não é certo. Antigamente a gente enterrava as pessoas, já não dá mais, né? Ninguém cai mais, né? Essa consultora de carreiras disse que em 22 anos de profissão já ouviu de tudo e que um dos motivos para mentir é a falta de motivação e também excesso de trabalho. Hoje um profissional ele acaba fazendo o trabalho de 3. Né? Então o estresse, a correria do dia a dia, a cobrança, a pressão, muitas vezes faz com que esse profissional também não esteja 120% motivado para o trabalho. E aí entra nesses discursos de sobrevivência que não são legais. Em época de crise financeira e de falta de emprego, arrumar uma desculpa para não aparecer no trabalho cria uma imagem negativa. E como diz o ditado, a mentira tem pernas curtas. Hoje em dia é muito mais difícil você mentir, porque você tem redes sociais, você tem os seus amigos que estão olhando tudo aquilo que você faz e você está criando a sua própria marca. E a pessoa que vai ter empregabilidade garantida é aquela pessoa que tem uma boa marca pessoal. A pessoa que tem como marca ética, transparência, honestidade, confiabilidade, credibilidade. Essa pessoa vai ser o objeto de desejo das empresas daqui para diante, porque a gente vai trabalhar por resultado e não por uma questão de relação passiva entre empresa e empregador, o empregado, né? E aí, cuidado, hein? Você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição. Mande suas perguntas, sugestões, críticas, opiniões. Use o Twitter com a hashtag JCPrimeira. Você também pode acompanhar ao vivo as nossas reportagens ou revê-las pela internet. É só se inscrever no nosso canal youtube.com/jornalismo TV Cultura. Também assistir pelo Facebook. Nossa conta lá é Jornalismo TV Cultura. Tudo junto. Participe. As ruas de São Paulo ficaram cheias durante os 4 dias de folia deste carnaval. E a Prefeitura divulga o balanço final do feriado. Quem fala mais pra gente é o repórter Eduardo Campos. Oi, Eduardo, boa tarde para você.
Tudo bem, Ana? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, desde o dia 3 de fevereiro, quando começou esse pré-carnaval até ontem, as pessoas nas ruas, o público nos blocos, foi de 9 milhões de pessoas. Também foram 387 desfiles até ontem, previstos outros 104 no próximo sábado e domingo. Pessoas que foram multadas, aplicadas multas, pessoas que urinaram nas ruas, 296 multas aplicadas. Quem está aqui ao meu lado é o secretário das prefeituras regionais, o Cláudio Carvalho. Secretário, muito boa tarde para você. Ficou dentro da expectativa esse carnaval? Boa tarde, Eduardo. Não, realmente não. Superou bastante a nossa expectativa. Nós tínhamos uma expectativa inicial de 4 milhões de pessoas para todo o período de carnaval. Nós alcançamos essa marca só no pré-carnaval, que foi sábado e domingo passado, dia 3 e 4. Uma grande festa. Esse agora, nesse feriado de carnaval propriamente dito, mais 5 milhões de pessoas, quer dizer, totalizando os 9 milhões que você falou. Tudo com harmonia, muita alegria, bem organizado, algumas melhorias a serem feitas, mas no balanço geral muito positivo, até pela própria crítica e a imprensa elogiando muito o Carnaval de São Paulo. E nos blocos também teve uma pesquisa nas ruas junto com os foliões. Nós tivemos uma pesquisa junto aos blocos e a percepção foi muito positiva, quase 80% validaram positivamente o Carnaval, a sensação de segurança, a parte dos banheiros, algumas coisas que precisam melhorar também foram apontadas nas pesquisas, a parte de sinalização, a parte de rota de fuga, então nós fomos adequando um evento desse tamanho, dessa magnitude, pela cidade inteira, que vai se tornar o maior evento do Brasil, o maior carnaval do Brasil, com certeza precisam ter adequações e melhorias. Certo, obrigado, secretário, pelas suas informações. Só lembrando que no próximo sábado, a partir das 6 da manhã, a Avenida 23 de Maio voltará a ser fechada, porque à tarde tem show da Cláudia Leite. Ana. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. E após os 4 dias de folia, é hora de voltar à realidade e colocar as contas que venceram durante o feriado prolongado de carnaval em dia. As agências bancárias de todo o país e as unidades do Poupa Tempo em São Paulo reabriram agora há pouco, ao meio-dia, após ficarem fechadas segunda e terça-feira. Então, se você tem carnês ou contas como água, luz ou telefone com datas de vencimento nos dias 12 ou 13, pode pagar hoje à tarde sem multa, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos. E agora a gente fala sobre números assustadores. O Brasil responde hoje por 13% dos assassinatos cometidos no planeta. O número alarmante justifica o tema da campanha da fraternidade deste ano, a superação da violência. Mas a discussão vai além e levanta questões sobre impunidade, desigualdade social e avanço da criminalidade, Aldo. Pois é, segundo o Atlas da Violência no Brasil, apenas 2% dos municípios do país são responsáveis pela metade dos homicídios registrados. Grande parte deles permanece sem solução. A Rosana sabe bem o que significa violência. O filho dela foi assassinado no estacionamento de uma lanchonete na zona oeste de São Paulo em 2013, depois de uma briga na saída de uma boate. Ela também conhece o significado da impunidade. 5 anos após o crime, ninguém foi condenado. É um tema que tem que ser falado mesmo, tem que ser debatido, né? Para chegar até as autoridades, porque eles têm que fazer alguma coisa. Mais de 61 mil pessoas foram assassinadas em 2016, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É como se uma bomba atômica tivesse caído no país, mas só 5% dos casos geram uma denúncia. No Norte e Nordeste, as regiões mais pobres do Brasil concentram os estados onde o número de homicídios mais que dobrou em 10 anos. A parceria entre violência e desigualdade se revela também no perfil das vítimas, jovens negros e de quem é preso. Basicamente, as prisões são feitas em flagrantes, nos bairros mais pobres, negros e jovens enchendo as prisões. Isso tem superlotado as prisões, fortalecido as lideranças prisionais, as gangues prisionais e produzindo mais crime. No Brasil, a violência funciona como um relógio. A cada minuto, um carro é roubado ou furtado. A cada 12 horas, uma pessoa morre no trânsito. O crime não poupa nem a festa mais popular do país. No Rio, o carnaval dividiu espaço este ano com arrastões. E em São Paulo, 3 feminicídios e outras 2 tentativas foram registradas. Você vê uma cultura violenta sendo reproduzida e a gente produzindo também violência porque a gente esquece o Estado de Direito, esquece de lutar pela punição, mas pela punição dentro de um Estado de Direito, dentro de um respeito às leis, né?
O combate a todo tipo de violência é o foco da campanha da Fraternidade deste ano. Todo tipo, porque essa violência que ganha as manchetes é sempre produto de outra, silenciosa, a social. Essa é uma das reflexões da campanha. A gente fala agora ao vivo com o repórter Rodrigo Pistelli, que está lá na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, e tem mais detalhes. Boa tarde, Rodrigo. Na base da campanha, a igreja aponta alguns problemas que nós mostramos na nossa reportagem. A desigualdade causada pela ausência do Estado e a ineficiência do sistema de justiça para combater a violência. O texto também cita a cultura que atribui culpa à vítima e a corrupção entre as causas do problema, que vai muito além de roubos e assassinatos. Para a igreja, o clima de intolerância, inclusive religiosa, é um reflexo da onda crescente de violência no país. Eu converso agora com o padre Elmo César Faccioli, ele é auxiliar do cura da Catedral e cerimoniário da Arquidiocese de São Paulo. Padre, boa tarde. Como a igreja pretende colaborar para tratar desse problema emergencial? A igreja, sempre preocupada com a questão da paz e do bem das pessoas, diante desse desafio que é a violência, ela lança esta campanha que tem como a primeira finalidade anunciar a boa nova da fraternidade e da paz, estimulando ações concretas que possam ser sinais da conversão quaresmal. Entre elas, apoiar os centros de direitos humanos, comissões de justiça e paz, conselhos paritários de direitos e organizações da sociedade civil que trabalham para a superação da violência. A violência não é só um fato físico, ela é psicológica, ela é religiosa, ela é ética, ela é moral. Enfim, são situações que agridem o ser humano na sua dignidade. Obrigado, padre. Na capital paulista, a abertura oficial da campanha acontece logo mais às 15h, com uma missa celebrada pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherrer, aqui mesmo na Catedral da Sé, no centro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Olha, o Papa Francisco também divulgou uma mensagem em Roma para o Brasil nesta abertura da campanha da Fraternidade, na qual ele pede a superação da violência no país. O pontífice lembrou que a paz só se constrói através do desenvolvimento integral de todos, no seio da família, nas relações de trabalho e no equilíbrio com a natureza. E uma condição fundamental é o perdão. E agora a gente fala de educação. O ProUni divulgou agora há pouco a lista de aprovados na primeira chamada. São mais de 242 mil alunos em todo o país. Os candidatos para bolsas de estudos integrais ou parciais em universidades particulares devem comprovar os dados pessoais entre os dias 15 e 23 de fevereiro diretamente na instituição de ensino escolhida. No site www.prouni.mec.gov.br está a relação com todos os documentos necessários para validar a inscrição no programa. Uma segunda lista com aprovados vai ser divulgada no dia 2 de março. A gente já falou, né? O carnaval termina nessa quarta-feira de cinzas e o ano começa para valer nessa quinta-feira. Mas isso no chamado País Real, dos cidadãos comuns, porque em Brasília o ano começa mesmo só na segunda-feira, dia 19. Aí volta a cena a batalha do governo pelos votos da reforma da Previdência e há também outras polêmicas no horizonte. Na segunda-feira, faltarão menos de 10 dias até a data fixada pelo governo, 28 de fevereiro, para a reforma da Previdência entrar em votação na Câmara dos Deputados. O prazo foi calculado para dar tempo do projeto, se passar na Câmara, ir para a votação no Senado, antes da debandada de deputados e senadores, até suas bases eleitorais, por causa da eleição de outubro. A expectativa é de muita negociação nos bastidores nesse período. Após ceder em vários pontos, o governo acena com outras mudanças para conseguir os 308 votos necessários para a aprovação do texto na Câmara. Mas se o tempo é curto para a reforma da Previdência, é ainda mais curto para a medida provisória que alterou pontos da reforma trabalhista. A edição da MP fez parte de um acordo do governo com o Senado para a aprovação da medida. Se a medida provisória não for aprovada até o fim de fevereiro pelos deputados e senadores, perderá a validade. O Palácio do Planalto pode ser surpreendido porque não há acordo e a comissão mista que vai analisar a MP da reforma trabalhista ainda nem foi instalada.
Assim como no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, o verdadeiro início de ano também promete muita polêmica. O ministro Dias Toffoli deve liberar para votação um item da reforma política que permite a candidatos custear as próprias campanhas. Pela nova lei eleitoral, nada impede que um candidato rico, desde que respeite o limite de 10% do patrimônio pessoal, aplique até cerca de 70 milhões de reais na eleição presidencial, ou 21 milhões para governador de estado ou 2,5 milhões para a Câmara dos Deputados. O ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, é contra esse item da reforma eleitoral e o assunto deve ser decidido pelo plenário. Também depende do STF a decisão final sobre o caso da deputada Cristiane Brasil. Indicada para o Ministério do Trabalho em janeiro, ela ainda não conseguiu assumir. A deputada, que teve a posse impedida pela Justiça em primeira e segunda instâncias, liberada pelo STJ e novamente impedida pela ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, pediu urgência ao tribunal para definir o caso. O diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, vai prestar esclarecimentos na segunda-feira ao ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. No último sábado, Barroso mandou intimar o diretor da Polícia Federal para ele explicar a polêmica entrevista que concedeu a uma agência de notícias. Na entrevista à agência Reuters, Fernando Segovia disse que a tendência é que as investigações contra o presidente Michel Temer sobre o decreto dos portos sejam arquivadas. O ministro Luiz Roberto Barroso é relator do inquérito contra Temer em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Na intimação, o ministro disse que, se for confirmado o teor da entrevista, a conduta do diretor da PF é manifestamente imprópria e pode, em tese, caracterizar infração administrativa. Em nota, Fernando Segovia afirmou que em momento algum disse à imprensa que o inquérito seria arquivado. A publicação da entrevista provocou mal-estar entre os delegados da Polícia Federal responsáveis pelo inquérito contra o presidente Temer. Meio-dia 16, Independiente da Argentina e Nacional do Uruguai foram punidos na noite desta segunda-feira. Segundo a Conmebol, que é a Confederação Nacional, da América Latina de Futebol, os clubes estão pagando pelos atos dos seus torcedores nos jogos diante do Flamengo e da Chapecoense. Vamos ver. O Tribunal de Disciplina da Conmebol divulgou as punições para Independiente da Argentina e Nacional do Uruguai. No final de 2017, no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, torcedores argentinos foram filmados imitando macaco para rubro-negros. E no mês passado, no jogo da pré-Libertadores, na Arena Condá, uruguaios fizeram gestos lembrando um avião em alusão à queda do voo do time em 2016. Os dois clubes pediram desculpas oficialmente, mas não escaparam de punições. O Independiente foi multado em mais de R$49 mil e advertido para sanções mais severas em caso de reincidência. O Nacional do Uruguai, por sua vez, além de ter sido advertido e multado em R$263 mil, foi proibido de ter torcida visitante pelas próximas 3 partidas da Libertadores ou Sul-Americana. A escolha do ser humano, né? Só corrigindo, Confederação Sul-Americana de Futebol. Aldo, Ana. A seguir, juiz federal nos Estados Unidos suspende pela segunda vez decisão do governo norte-americano de deportar imigrantes ilegais que chegaram ainda crianças ao país. E o centenário de nascimento de Jacó do Bandolim, um dos maiores instrumentistas do choro. A gente volta já. Voltamos com as notícias internacionais. Agora, na África do Sul, a polícia vasculha a residência de uma família de milionários ligada ao presidente do país, que se nega a renunciar. Logo pela manhã, a polícia foi até a casa da família em Joanesburgo. O cerco faz parte de uma investigação de corrupção que liga 13 irmãos da família de sobrenome Gupta ao presidente Jacob Zuma. 3 pessoas foram presas, outros 7 mandados de prisão ainda devem ser cumpridos. Essa é a maior ofensiva contra o círculo de amizades do presidente sul-africano até agora. A ação policial aconteceu no mesmo momento em que era esperado um pronunciamento de Jacob Zuma, no qual ele poderia renunciar. O Partido
partido dele, o Congresso Nacional Africano, legenda de Nelson Mandela e que governa o país desde o fim do apartheid, já ordenou que Zuma deixe o cargo. O presidente, porém, resiste. São 9 anos no poder e a África do Sul passa por escândalos frequentes de corrupção e estagnação econômica. O presidente tem contra ele mais de 800 acusações que vão de corrupção na compra de armas no fim dos anos 90 ao favorecimento de empresários com a máquina do Estado. Zuma chama as investigações contra ele de perseguição. Ministros de seu gabinete também estão sob investigação. Caso não renuncie, Zuma pode ver o próprio partido se voltar contra ele no Congresso. O primeiro nome na linha sucessória é o vice-presidente Cyril Ramaphosa, que pode antecipar as eleições ao Legislativo para que este indique o novo presidente. Pela segunda vez, um juiz suspende a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acabar com o programa que protege os jovens imigrantes no país. Com a decisão do juiz da Corte Federal no Brooklyn, a data para o fim do programa, que seria 5 de março, fica indefinida. O chamado DACA foi criado pelo ex-presidente Barack Obama em 2012 e protege da deportação pessoas que entraram clandestinamente, ainda crianças, nos Estados Unidos, os chamados Dreamers, que significa sonhadores em português. Acredita-se que existam hoje 700 mil delas nessa situação. Donald Trump anunciou o fim do programa em setembro do ano passado e jogou para o Congresso a missão de encontrar uma solução para os jovens imigrantes. O presidente culpa os Dreamers pelos crimes violentos que acontecem no país. Ele ainda disse que é preciso criar um sistema migratório moderno, com base no mérito. Meio-dia 23, ontem a bola rolou de novo, após mais de 2 meses pela Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver os gols. Juventus e Tottenham. Logo no primeiro ataque, Pjanic cobrou falta ensaiada e tocou a meia altura para frente. O atacante argentino Higuaín bateu de primeira, de virada, e marcou um belo gol. O que parecia tranquilo ficou ainda mais fácil aos 8 minutos. Pênalti em Bernardeschi. Higuaín marcou o segundo. Harry Kane finalmente apareceu, driblou Buffon e descontou para o time inglês. E aos 26 minutos, após Dele Alli sofrer falta na meia-lua, o meia dinamarquês Christian Eriksen bateu rasteiro no canto de Buffon, surpreendeu o experiente goleiro e sacramentou o excelente resultado fora de casa, final 2-2. Naquele que foi considerado o confronto mais desequilibrado das oitavas de final da Champions, o Manchester City fez valer a sua força logo no primeiro jogo. Com uma atuação segura, o time de Pep Guardiola goleou por 4-0 o Basel da Suíça, nesta terça-feira, e deixou a Suíça com uma mão na vaga. Gundogan 2 vezes, Bernardo Silva e Agüero marcaram os gols que deixaram os Citizens perto da próxima fase. Então, bem, hoje tem o complemento da rodada, jogaço, né? PSG e Real Madrid, duelo das oitavas de final também. 6º dia de competições em Pyeongchang. Vamos ver o que de melhor aconteceu lá na Coreia do Sul. A zebra quase passeou nesta quarta-feira na Coreia do Sul. Apontado como grande favorito da prova do snowboard halfpipe, o americano Shaun White precisou da última volta da categoria para conquistar uma nota 97,75 e, consequentemente, o título de campeão olímpico para os Estados Unidos. De quebra, White levou a 100ª medalha de ouro dos americanos na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. A primeira final de curling em duplas mistas da história dos Jogos Olímpicos terminou com vitória cachapante da dupla do Canadá, 10-3 sobre a Suíça. Ao fim, os canadenses John Morris e Caitlin Lovis dominaram inteiramente a partida e deram uma verdadeira aula de curling nos suíços Martin Hughes e Jenny Perret. E os fortes ventos continuaram atrapalhando a organização dos jogos. Os oficiais do comitê pediram nesta quarta que torcedores evacuassem a área da costa do Parque Olímpico para buscar abrigo nas áreas cobertas do evento. Segundo o jornal USA Today, a velocidade dos ventos chegou a 37 km por hora, com rajadas fortes que balançaram as tendas instaladas. Um jornalista, inclusive, registrou a movimentação feita pelos ventos. O local de mídia foi fechado antes da partida entre Coreia e Japão pelo hóquei feminino. E terminamos com o momento fofo olímpico do dia. A noiva Olga Polilistina, que é atleta de skeleton, aquela modalidade que o cidadão se joga numa prancha e desce ladeira abaixo, juntou alianças com Semen Denishkov. Mais fácil de explicar, é atleta de esqui, estilo livre. Ambos russos olímpicos, mas que competem sob bandeira neutra, já que o país está oficialmente banido dos Jogos. Um casamento gelado, mas cheio de amor em meio à neve coreana.
Para terminar o Jornal Cultura, primeira edição de hoje, um brasileiro que deu um tom bem peculiar a um instrumento italiano, tanto que incorporou o bandolim ao nome. Jacó do Bandolim, que faria 100 anos hoje, mestre do choro, instrumentista e compositor premiado. Jacob Pique Bittencourt nasceu no Rio de Janeiro e aos 12 anos ganhou um violino de presente, instrumento que ouvia um vizinho tocar. Mas não se adaptou e, graças a uma amiga da família, logo estava com um bandolim nas mãos. Aprendeu a tocar sozinho e também da janela veio o som do primeiro choro. Estreou como músico amador aos 15 anos na Rádio Guanabara. Intercalava o bandolim com o violão, mas foi aos 16 anos, com o bandolim, que foi contratado pela rádio. E já nessa idade, tocava com monstros da música brasileira, como Noel Rosa. Numa combinação pouco usual, dividia o tempo entre a música e a carreira de escrevente da Justiça. Assim, conseguia se sustentar e manter sua liberdade artística. Em 1947, lançou o primeiro disco como solista. A partir daí, se tornou um estudioso e pesquisador do choro e ampliou sua participação em rádio, discos e na televisão. Sem contar os saraus em casa. Tocou com os grandes como Ataúfo Alves, Lamartine Babo e Elisete Cardoso. Se tornou um dos grandes chorões. Tinha um jeito peculiar de tocar, de interpretar, num bandolim que mandou fazer inspirado nas guitarras portuguesas, que lá atrás acompanhou na chamada fase fadista. Jacob do Bandolim morreu depois de 3 infartos, aos 51 anos, deixando mulher, um casal de filhos e melodias que estão gravadas na história da música brasileira, como Vibrações e Noites Cariocas. De ficar escutando. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau, ótima tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, até amanhã.